Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, nós celebramos hoje a natividade de São João Batista. Hoje, então, o famoso dia 24 de junho, dia de São João, marcado pelo conhecimento das festas juninas, fogueira, milho, comidas típicas. É o famoso dia de São João. Mas nós não podemos esquecer e não pensar quem foi São João Batista. São João Batista, que era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. E vamos lembrar aqui que os seus pais, Isabel e Zacarias, de idade avançada, eles não podiam ter filhos. E quando o anjo Gabriel anuncia para Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador, no finalzinho da fala do arcanjo Gabriel, ele diz: olha, até aquela tua parente, a velhinha, Isabel, ela concebeu um filho na velhice. E já está no 6º mês aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, o nascimento de São João Batista, desde a concepção de Isabel, já é algo querido por Deus, já é algo que alegrou o coração de Deus. E quem é João Batista? Ora, João Batista, ele é um nazireu, vamos dizer assim, é alguém separado. A respeito de João, nós lemos nos textos sagrados que ele não bebia nem vinho, nem cerveja, que ele vivia uma vida recolhida, que ele vivia no deserto, que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, nós estamos falando de alguém que tinha uma vida austera. Nós estamos falando de alguém que tinha uma vida mortificada. Nós estamos falando de alguém que estava separado, escolhido para uma missão. E aqui eu quero já dizer algo que São João Batista hoje, ele tem a nos ensinar. Todos aqueles que são chamados por Deus para uma missão específica precisam viver à altura da sua escolha. Como assim? Muitas pessoas às vezes perguntam: nossa, mas por que você não vai a tal lugar? Por que você não bebe? Por que você não faz isso? Eu fui separado para uma missão. Nem de perto do tamanho da missão de São João Batista, mas fui separado para uma missão. E diga-se de passagem, o meu batismo já me coloca dentro de uma missão. Só pelo fato de eu ser batizado, eu já sou chamado a exercer a tríplice missão de ser profeta, sacerdote e rei. Só isso daí já seria suficiente para mim viver à altura do meu batismo. Porque é bem verdade que existem coisas que não cabem para um cristão, não cabe para um batizado.
Existem coisas que não cabem, e não sou eu aqui que vou te dizer o que podemos e o que não podemos. Peça as luzes do Espírito e Ele te mostrará aquilo que convém e aquilo que não convém. Porque São Paulo diz, né? Tudo eu posso, né? Mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, eu sou livre. Posso negar a Deus, inclusive, eu posso abandonar a Deus. Eu posso qualquer coisa porque sou livre, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem tudo me edifica. São Paulo fala isso, a palavra de Deus está na Bíblia, né? Então, João, ele tinha uma missão específica, né? Ele veio para preparar os caminhos do Senhor. Ele veio para preparar um povo bem disposto. Qual é o conteúdo da pregação de João? Preparai os vossos caminhos, endireitai a vossa vereda, aplainai os vossos caminhos. Por quê? Porque Ele está vindo, Ele virá. Ele tem a pá na mão, Ele vai limpar a nossa eira, né? Ele vai nos purificar no fogo. Eu batizo vocês com água, mas aquele que virá depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas Ele batizará no Espírito Santo e no fogo. Então a missão de João é essa. E claro, ele precisava viver à altura de sua missão. Então João, ele não era mais um no meio do povo. E nós também, meu irmão, minha irmã, você que é chamado a uma missão, você que canta, por exemplo, você precisa viver à altura de alguém que foi chamado para cantar a glória de Deus. Você que prega, você é chamado a ser uma pessoa diferente, não melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, mas nós somos chamados a ser diferentes. E me desculpa, nós não podemos viver igual a todos, né? Não é possível isso. Veja como João vivia. São João Batista hoje, ele está nos ensinando o caminho daquele que é o verdadeiro discípulo de Cristo. Discipulado é isso, né? O discípulo de Jesus é aquele que é ensinado aos pés do mestre, é aquele que se parece com o mestre, é aquele que fala como o mestre, é aquele que anda como o mestre, é aquele que se comporta como o mestre, é aquele que parece como o mestre. Então é isso, se trata disso. Então São João Batista hoje, ele está nos ensinando na sua solenidade, né, da sua natividade, do seu nascimento, ele está nos ensinando hoje como um escolhido ele deve viver. E importante, a altura lá do ministério de São João Batista, quando ele estava no ápice da sua vida, da sua pregação, estavam então querendo colocar ele num lugar mais elevado, ele disse: é preciso que eu diminua e que ele cresça. O discípulo de Cristo, ele precisa saber a hora dele sair de cena. Quantos são discípulos de Cristo que estão roubando a cena para si? Não, nós precisamos saber a hora de sair de cena. Nós precisamos saber que nós somos apenas aquele burrinho que Jesus pega quando ele precisa. E quando termina a nossa missão, nós voltamos para o mesmo lugar. A cadeira do rei é do rei, não é nossa. Não deve ser nossa, não deve ser ocupado por nós, porque a cadeira de Jesus, ela é a cadeira de Jesus. Então João Batista nos ensina hoje também, meus irmãos, humildade, recolhimento, diminuir de tamanho, né? Porque a vida de João é o melhor evangelho que nós podemos ler nos dias de hoje. E outro, né? João, amigo da verdade, que não teve medo de falar e de proclamar a verdade. E por causa desta verdade, João teve a sua cabeça numa bandeja. Porque ele não se calou diante das injustiças do seu tempo. Ele não se calou diante do erro. Não. João, com a sua boca grande, com a sua língua grande, ele não deixou de anunciar a verdade. Ele anunciou a verdade, por quê? Porque ele queria ser melhor? Não, porque esse é o maior gesto de caridade que a gente pode fazer para a humanidade nos tempos de hoje, é ser amigos da verdade e não nos calarmos diante da verdade. João Batista fez isso como ninguém, né? Ele foi
viveu a radicalidade daquilo que é ser um discípulo autêntico de Jesus. E claro, João é o profeta que faz a transição. É o último profeta do Antigo Testamento, que faz a transição para o Novo, que prepara a chegada de Jesus. E qual é a nossa missão? Nossa missão é sermos outro João Batista, para preparar a segunda vinda de Cristo. Ele virá. Ele virá. Ele não virá mais como veio da primeira vez. Ele virá agora com poder e glória. Com poder e glória. E nós precisamos preparar para a parousia, para a segunda vinda de Cristo, um povo bem disposto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Batista, rogai por nós. Salve Maria Imaculada.